Quero aproveitar que eu tô aqui um pouco mais tranquila e comentar com vocês como que foi o processo do meu marido para pedir a cidadania dele por matrimônio e como ele conseguiu se isentar de fazer a prova B1 para comprovar o nível de italiano dele. Porque assim, muita gente acha que para você dar entrada no pedido de cidadania por matrimônio, você obrigatoriamente precisa fazer a prova de proficiência. E realmente você precisa comprovar o seu nível de B1 de italiano. Antigamente não precisava, mas agora, depois de algumas mudanças na lei, é obrigatório que o cônjuge, para dar entrada no pedido de cidadania por matrimônio, faça essa comprovação. Então, até sentei aqui um pouquinho numa pracinha aqui que eu tô esperando uma amiga minha que eu vim trazer ela para acertar algumas coisas. Então, como eu tô com um tempinho, eu quero explicar para vocês. Essa é uma dúvida muito frequente, muito recorrente que me fazem. E quando eu coloco qualquer coisa lá no Instagram, as pessoas ficam curiosas para saber como que meu marido conseguiu dar entrada no processo de cidadania sem precisar fazer essa prova. Porque essa é uma prova tão temida pelas pessoas, porque você precisa comprovar seu nível de italiano B1, comprovar que você sabe ler, escrever, interpretar, ou seja, entender, né? Porque ela tem a prova oral, enfim, é uma prova bastante complexa. E é uma prova que assusta um pouco as pessoas quando fala-se de fazer essa prova. Então, o nosso processo foi assim: antes de vir para o Brasil, primeiro eu vim para cá em 2022, eu vim sozinha aqui para a Itália para fazer o processo de reconhecimento de cidadania. Nessa época não tinha saído essa lei do projeto Tajani que limita só apenas filhos e netos darem entrada no processo de cidadania. Então eu vim por conta do meu trinono, que era do Vêneto, e eu consegui dar entrada no processo nessa época e finalizei o processo todo. Só que quando eu vim para cá, eu não falava nada de italiano. Era só buongiorno e basta, entendeu? Eu não sabia falar nada de italiano. Eu vim com o inglês. E aí eu sofri muito quando eu cheguei aqui e vi que eu não conseguia me comunicar, que nem todo mundo fala inglês, né? Então realmente foi muito difícil para mim. E aí depois que eu finalizei o processo de cidadania aqui, que eu voltei pro Brasil, depois de 6 meses, eu cheguei no Brasil e falei: amor, pra gente ir, a gente vai ter que começar a estudar italiano, não tem jeito. Então, nós começamos a estudar através, primeiro, do aplicativo Duolingo. Então a gente fazia todos os dias, eu e meu marido, e obrigamos os nossos filhos também, eles faziam por livre e espontânea pressão. Eles faziam o Duolingo, sabe, uma bolinha todo dia de exercícios lá do Duolingo, e assim a gente foi aprendendo um pouco. Quando faltava mais ou menos assim uns 6 meses pra gente se mudar, a gente comprou um curso online. Foi um curso excelente, foi um curso muito bom que nos ajudou bastante. E nós estudamos, né? Nós estudávamos todos os dias 1 hora por dia. Além disso, a gente assistia desenho, a gente assistia muita Peppa Pig em italiano. Por quê? Porque a Peppa, ela tem... Peraí, deixa eu mudar de lugar aqui, porque aqui tá muito ruim pra mim. Acho que aí assim até fica mais bonito pra vocês verem a pracinha. A Peppa, ela é legal estudar com a Peppa porque você tem situações corriqueiras do seu dia a dia. Então você tem situações que ela vai pra escola, ela fica doente, ela tem problema com as amigas, enfim, tantas coisas assim da Peppa que são tão realistas no seu dia a dia que fica muito bom você estudar escutando Peppa, assistindo Peppa, que aí você consegue estudar com seus filhos, etc. Enfim. Aí, beleza, nós estudamos ali por esses 6 meses e nos mudamos para cá. Chegamos aqui em agosto de 2024. Em setembro, que é quando inicia-se as aulas aqui, a gente já procurou um curso para estrangeiros, que se chama CPA, tá? CPIA. E ela é uma escola pública específica para estrangeiros. Então, nessa escola, você você faz um teste de nivelamento, né, para ver teu nível de italiano. Então eles têm desde o A0, nível A1, A2, e aí tem essa terça média que te dá o certificado de B1. Aí nós fizemos o teste e entramos no nível A2. Nós estudamos por 6 meses nesse nível A2. E então, depois disso, a gente faz uma prova. Se aprovados nessa prova, a gente pode se matricular na terça média. O que é terça média? A terça média, ela é como se fosse a escola no Brasil de 5º ao 9º ano. No Brasil tem o CEBEJA, para quando as pessoas, pelo menos na minha região era CEBEJA, para quando as pessoas não conseguem concluir os estudos de alguma forma, então elas não concluíram o ensino fundamental, né, ou não concluíram o ensino médio, elas se matriculam no CEBEJA e concluem. Aqui é esse TPA, que te dá a possibilidade de você fazer essa conclusão de curso. Então, nós entramos na terça média, lá você estuda as matérias normais de uma escola.
tá? Então você vai estudar matemática, inglês, geografia, ciências, história, tecnologia nós tínhamos e tinha informática também. Todas essas matérias. E todas essas matérias você aprende sempre em italiano, claro, lógico, né? Você tá na Itália. Inclusive inglês, então para mim era muito estranho ter aula de inglês com o professor me falando em italiano. Então era forçar o cérebro, assim, tipo 2, 3 vezes mais, assim. Mas era muito legal. Por quê? Porque além de você só ter professores italianos, pessoas nativas daqui, eles eram excepcionais, uns queridos mesmo, assim, excelentes. Muito simpáticos, muito acolhedores, foi sensacional. O que legal também é que você acaba conhecendo pessoas de outras culturas. Então, com a gente ali tinha gente de vários lugares da África que vieram para cá, tinha gente do Brasil mesmo, tinha mais 2 casais brasileiros que estudaram com a gente. Então, assim, cada um, tinha gente que falava só espanhol, tinha gente que falava só francês, tinha gente... Então, assim, era uma salada de idioma, assim, que era muito legal. Então você se obrigava a ter que falar de alguma forma italiano para poder se comunicar com eles. Então era muito legal mesmo, assim, foi um período muito gostoso. Foi um período que nós tínhamos acabado de chegar, então ainda nós não tínhamos trabalho. Por isso que foi muito bom chegar e já se matricular, porque a gente não tinha obrigação do trabalho, porque a gente estudava de segunda a quinta de manhã, das 9 ao meio-dia. Então foi um período muito bom. A coisa mais certa que a gente fez foi chegar e se matricular nesse curso, porque se fosse depois não teria como a gente fazer assim com tanto. Não daria pra gente se aplicar tanto, né? Porque depois você começa a trabalhar e etc. Então isso nos ajudou também a lidar com as burocracias. Eu tinha uma pendência muito grande para resolver. Lá onde eu fiz, no Comune que eu fiz a minha cidadania, porque eu precisava pegar uma certidão de casamento. E eles não me respondiam e-mail, enfim, não conseguia falar com eles. E a minha professora do Tipia, que era do Sul também, e ela entrou em contato com eles, enfim, me ajudou bastante. Foi uma querida nesse período, a Valentina. Então foi um período muito rico para nós, assim, sabe? E nós não estávamos trabalhando, né? Então a gente tinha muita coisa para resolver, mas ocupava o nosso tempo, a nossa cabeça de alguma forma. Então foi um período muito legal. Após essa conclusão, finalizamos em 6 meses essa terça média, então deu um total de 1 ano de estudo. Aí depois desse período você tem acesso ao diploma. Esse diploma comprova que você consegue ler, falar, interpretar, entender, se comunicar, que você sabe tudo de italiano, já que você já consegue se virar. Então aí ele te dá essa isenção da prova, porque você já tem, pelo ensino italiano, você já tem um comprovante de que você consegue se comunicar e comprovando a tua proficiência. Aí então, depois de 1 ano, nós pegamos de estudo no total, mais ou menos, a gente pegou esse diploma, que foi uma alegria para nós, assim, teve uma festinha e tudo de entrega do diploma. E aí, com esse diploma em mãos, mais todos os requisitos que precisam ser preenchidos para dar entrada no processo de cidadania, como tempo de residência, tempo de casamento, etc. Então, são várias coisas que você precisa olhar lá e ver se está de acordo, né? Você precisa de toda essa questão ali mais burocrática e esse diploma. Então aí com isso, agora no mês passado nós conseguimos dar entrada no processo de cidadania dele. Então sem ele precisar fazer essa prova. Então existem várias formas de você comprovar o teu idioma, comprovar que você sabe, né, o italiano. Então a terça média é uma delas. Então vale a pena se você pretende morar aqui na Itália, se você pretende entrar com o pedido de cidadania por matrimônio, é importante você saber que existem outras formas de você comprovar. Nada é fácil, né? Não vou dizer para vocês o que é mais fácil, estudar para a prova ou fazer terça média. Depende do seu tempo, depende da sua disponibilidade, depende do seu empenho, porque a prova também você precisa estudar muito, ralar, se preparar pra caramba. Mas eu achei assim que foi mais leve, sabe, pro nosso período que nós estávamos aqui, foi bom, assim, foi muito gostoso ter tido essa oportunidade de estudar na Itália gratuitamente. Conhecer um pouco mais da cultura, porque os professores ensinavam até gestos pra gente e tudo, era muito legal. Então foi pra nós, assim, eu acho, se eu pudesse dizer, eu prefiro fazer como nós fizemos, assim, se você tiver essa oportunidade, claro, de estudar ali e concluir. Mas eles também fazem curso online, tá? Então tem algumas pessoas que moravam no meu prédio quando eu cheguei, alguns brasileiros que também fizeram online. Aí eu não sei te dizer quais os dias, mas assim, em vários lugares aqui da Itália, em várias regiões, tem também essa possibilidade de você se cadastrar, é só procurar o Tipia mais próximo da sua casa também, tá bom? Qualquer dúvida vocês colocam aqui nos comentários e a gente vai se falando. Um bacione e arrivederci!